Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Gondim e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que vem sendo discutido nos últimos dias aqui no cenário político no Brasil. Será possível se implementar o semipresidencialismo, como anunciou o deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é esse sistema do semipresidencialismo e de modo mais prático quais são os resultados e consequências disso. Só que antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema, eu vou pedir para vocês, se o vídeo fizer sentido, se vocês tiverem gostado, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem com outras pessoas e é óbvio para quem ainda não nos segue, né, para você se inscrever no canal, que automaticamente as notificações já serão ativadas. Só que antes da gente começar a falar, roda a vinheta, produção! Nos últimos dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em função do cenário de alta polarização política aqui no Brasil, ele propôs colocar em discussão a adoção no país do chamado sistema semipresidencialista. Mas afinal, o que significa o semipresidencialismo e qual é o impacto disso para a nossa população, para a nossa organização política e principalmente para o sistema eleitoral brasileiro? Primeira coisa que é extremamente importante e que as pessoas comuns geralmente não sabem. A expressão sistema de governo é uma das classificações de organização do poder político do Estado. E a nomenclatura sistema de governo está atrelada a uma questão extremamente peculiar, que é o relacionamento existente entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Explico. O chamado sistema parlamentarista, que surge na Inglaterra e que tem um forte desenvolvimento naquele país, tem como pressuposto básico a existência de duas figuras proeminentes. De um lado, nós temos o chamado chefe de Estado e do outro lado, nós temos o chamado chefe de governo. A função executiva de administração de um país, ela é exercida por estas duas figuras ou por estas duas funções. De um lado, o chefe de Estado, que é aquele que cuida basicamente da representação do país no âmbito internacional e de questões mais relacionadas à diplomacia. E do outro lado, a função de chefia de governo, que é de fato a execução da administração do país, a condução das políticas e das condutas governamentais. No parlamentarismo, e esta é uma das principais diferenças com relação ao presidencialismo, as funções de chefia de Estado e chefia de governo são exercidas por pessoas distintas. Isso. Um vai ser o chefe de Estado e outro vai ser o chefe de governo. No parlamentarismo clássico, e aqui estou falando do modelo inglês, o chefe de Estado, né, na verdade, a chefe de Estado, é a Rainha Elizabeth, que é a figura da monarquia. Isso porque a forma de governo adotada pela Inglaterra é a monarquia. Né? Então, lá na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela assume uma função de chefia de Estado e, consequentemente, ela é responsável pela representação do país no âmbito internacional. Isso significa que, em regra, as decisões políticas adotadas dentro da Inglaterra, elas não são efetivadas pela rainha. Elas não têm a participação da rainha de forma direta, ainda que ela saiba e tenha conhecimento sobre isso em primeira mão pelo primeiro-ministro. Já a chefia de governo, que é a administração de fato da Inglaterra, é exercida pela figura do primeiro-ministro, ou em alguns países também chamado de chanceler. O primeiro-ministro, de fato, é aquele que vai exercer a atividade política do Estado e conduzir o país, administrar, executar as leis, fazer aquilo que nós temos aqui no presidencialismo, uma figura do presidente da República. Bom, então a primeira diferença do parlamentarismo é a dualidade, ou seja, duas pessoas distintas, exercendo de um lado a chefia de Estado e do outro lado a chefia de governo. Só um parêntese. A existência do presidente da República não significa dizer automaticamente que nós temos um sistema presidencialista, porque eu posso ter um sistema parlamentarista e ainda assim ter a chefia de Estado pelo presidente da República, desde que o país adote a forma de governo república. Esse é o caso, por exemplo, da Alemanha, que tem um presidente da República, mas é um sistema parlamentarista. Bom,
A segunda diferença, né, do parlamentarismo é que o chefe de governo, que é aquele que executa, que administra o Estado, ele é o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro ele não é escolhido pelo povo de forma direta. Quem escolhe o primeiro-ministro é o poder legislativo. Então o povo escolhe o legislativo e o legislativo escolhe o primeiro-ministro. Na Inglaterra, em regra, existe uma prática. Quem ganha as eleições ganha tudo. Então, em regra, o presidente do partido político que ganhou as eleições, que teve a maioria, ele automaticamente é escolhido como primeiro-ministro. E ele vai exercer as suas funções enquanto houver um juízo de conveniência política. E daí a terceira diferença do parlamentarismo com relação ao presidencialismo, que é o primeiro-ministro não exerce a função por um prazo determinado. Ele permanece no cargo enquanto existir conveniência política. Porque a relação estabelecida entre o primeiro-ministro e o parlamento é uma relação de confiança. Então, enquanto houver confiança no primeiro-ministro, ele continua no cargo. E da mesma forma, a partir do momento que a confiança no primeiro-ministro for perdida, ele pode cair do dia para a noite. E é por isso que no parlamentarismo, em regra, as crises políticas são resolvidas de forma muito mais célere, porque é possível retirar alguém sem a necessidade de um procedimento custoso e demorado, como é o caso do impeachment, né? E as pessoas sequer percebem esta mudança da chefia de governo, porque isso acontece do dia para a noite. A quarta diferença está relacionada à ideia da responsabilização do primeiro-ministro. Isso porque o primeiro-ministro, quando comete algum ato que faz com que ele perca a confiança do parlamento, ele pode sofrer o que se chama de voto ou moção, né, de desconfiança, ou voto de censura, ou moção de censura, que nada mais é, né, do que se levar à votação a sua destituição como primeiro-ministro. E o efeito prático da destituição do primeiro-ministro do cargo é simplesmente o seu afastamento do cargo. Então não existem consequências, né, além da perda do cargo. Já no caso do presidencialismo, que vem das bases do modelo norte-americano e que foi adotado pelo Brasil em função disso, o modelo dos Estados Unidos ele é completamente diferente do modelo parlamentarismo. Isso porque, por óbvio, quando os Estados Unidos eles conseguem a independência com relação à coroa britânica, eles querem um sistema de governo que seja completamente diferente daquele que eles vivenciaram. E aí eles têm a ideia de firmar um sistema de governo em que não haverá a dualidade da chefia de Estado e da chefia de governo. Ou seja, ao invés de ter duas pessoas distintas, sendo chefe de Estado e chefe de governo, a mesma pessoa exercerá as funções de chefia de Estado e a chefia de governo. E essa pessoa será o presidente da República. E aí, nesse caso específico, e essa é a segunda diferença do presidencialismo com relação ao parlamentarismo, quem escolhe o presidente da República, no nosso caso específico, é o povo de forma direta. E isso gera uma modificação da relação existente entre os poderes dentro do Estado. Porque vejam, enquanto no parlamentarismo a relação é de confiança, porque quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento, no presidencialismo a relação entre os poderes é de uma rígida separação de poderes. Porque nós estamos falando tecnicamente de poderes que foram escolhidos de forma independente pelo povo. E em regra, no presidencialismo, se só o povo elege, só o povo pode destituir. A terceira diferença, né, entre o presidencialismo e o parlamentarismo está relacionada também a uma questão das consequências jurídicas e a forma de retirada. Então, no presidencialismo, o presidente da República ele não pode ser retirado, por exemplo, porque o parlamento perdeu a confiança dele. Ele não pode ser retirado do poder porque ele não sabe administrar, porque ele é um mau administrador, porque ele não tem, por exemplo, aprovação, aceitação popular. O presidente da República no presidencialismo só pode ser removido do cargo uma vez finalizado o mandato ou dentro dos mecanismos constitucionais que sejam previstos. No nosso caso, no Brasil, a única forma de se afastar o presidente da República do cargo é por meio do impeachment, cuja legitimidade de início de julgamento compete ao Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. A quarta e última diferença é que o presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem um prazo determinado. Fim do prazo, ele precisa passar por novas eleições e somente no caso de ser escolhido para uma única reeleição sucessiva, ele pode continuar no exercício do cargo. Tá, mas o que tem a ver parlamentarismo com presidencialismo, com semipresidencialismo ou semiparlamentarismo?
É simples. O semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, ele nada mais é do que uma mistura dos dois sistemas. Então, ao invés de ter um presidente da República que é uma figura meramente ilustrativa, que cuida apenas da representação no âmbito internacional, uma das propostas de semipresidencialismo no Brasil tenta mesclar, ou seja, vai dar algumas atribuições de chefia de governo ao presidente da República, né, para que ele também tenha poder de decisão, só que vai descentralizar os poderes que antes eram atribuídos exclusivamente ao presidente da República na figura de um primeiro-ministro que vai ser escolhido pelo poder legislativo. A justificativa é tentar atenuar a tensão política e as crises que existem no Brasil. Mas eu tenho muitas dúvidas se isso vai de fato funcionar no contexto político brasileiro, né? Especialmente em função da nossa tradição histórica. Veja, eu não estou dizendo que o sistema escolhido pelo Brasil não pode mudar nunca, até porque o parlamentarismo ele tem muitos benefícios. O semipresidencialismo, o semiparlamentarismo também tem muitas benesses. Ele pode ajudar, por exemplo, a atenuar os efeitos do que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, que nada mais é, em função da multiplicidade de partidos políticos e ideologias, né, a presidência da República, a chefia de governo de Estado precisa fazer concessões, e em algumas vezes fora daquilo que se espera, por meio de corrupção, por meio de compra, né, de apoio, para conseguir ter governabilidade. Num país com 33 partidos políticos registrados e dezenas de pedidos de novos partidos, é realmente difícil se governar. Mas o que eu gostaria de deixar para fins de reflexão e até mesmo de conclusão, será que simplesmente mudar o sistema de governo vai ser suficiente para atenuar e resolver os problemas de crise de legitimidade e crise política que nós temos no Brasil? Me parece que a resposta não é tão simples. Apenas o semipresidencialismo, desprovido de outras medidas, ele não vai ser suficiente para atenuar a crise política no Brasil. E pior, ele pode gerar uma fissura ainda maior, porque imagine no cenário caótico do Brasil, sendo o primeiro-ministro escolhido pelo Poder Legislativo, e o Poder Legislativo mudando de opinião, de gosto, e até mesmo, né, de apoio político em função do recebimento ou não de determinados incentivos, quantos primeiros ministros no Brasil nós teremos, por exemplo, em menos de um ano? Então, os riscos de se adotar o semipresidencialismo, né, pelo menos no formato atual que nós temos, me parecem muito maiores do que os benefícios que poderiam vir no caso de sua implementação. Mas é óbvio que eu não sou nenhum crítico absurdo do sistema, eu não estou aqui para dizer que ele não vai funcionar, até porque para funcionar a gente precisa testá-lo na prática. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essas propostas. Até mesmo porque, e essa é a minha observação final para encerrar aqui a minha fala, me parece, pela nossa Constituição, que a adoção de um novo sistema de governo deveria passar obrigatoriamente pelo crivo do povo. Vejam, a nossa Constituição de 1988 decidiu que apenas 5 anos depois, ou seja, em 1993, o povo, de forma direta, por meio de plebiscito, deveria decidir se o sistema deveria ser presidencialista ou parlamentarista. E o povo decidiu pelo presidencialismo. Então, pela melhor técnica constitucional, nós só poderíamos decidir pela adoção de um novo sistema, no mínimo, com a realização de um novo plebiscito sobre o tema. Alguns autores que são, inclusive, mais tradicionais nesse sentido, e mais defensores do texto constitucional, eles vão entender que a gente só poderia mudar o sistema de governo por uma nova Constituição. O que não me parece ser o caso, considerando que o sistema de governo em si, ele não é uma cláusula pétrea. Então ele poderia ser modificado. Mas, na minha visão, por uma questão de legitimidade constitucional, a participação do povo seria obrigatória. E aí, o que você achou do vídeo? Espero que tenha sido claro e que vocês tenham conseguido entender, ainda que de forma sucinta, o que é o semipresidencialismo, o parlamentarismo, o presidencialismo e os conceitos que são inerentes a isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um artigo muito interessante de um pesquisador e cientista político chamado Semipresidencialismo, por que não? Uma proposta para o Brasil, né, com pontos favoráveis, pontos desfavoráveis, para que vocês consigam formar o próprio convencimento. Mais uma vez, se o vídeo fez sentido, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, né, e não deixem de se inscrever no meu canal. Obrigadão, até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau!